Gente do céu, que criança sem limites. Ai, se fosse lá em casa, o chinelo ia cantar. Cadê a mãe dessa criança, hein? Não tá vendo isso? Que show, pelo amor de Deus. Ai, não. Nossa, ninguém aguenta. Lá em casa, não ia ser assim. É isso mesmo que vocês puderam perceber. O vídeo de hoje é sobre empatia. Essa palavra tão usada, mas que às vezes acaba sendo esquecida pela sociedade, né? E até mesmo pela gente em alguns casos. Eu passei para vocês no início desse vídeo algumas imagens e algumas falas que nós temos a tendência de falar e de expressar, e às vezes até mesmo a gente acaba falando pela força do hábito. Isso tá tão enraizado na nossa sociedade, esse tipo de julgamento, que a gente acaba esquecendo que do outro lado tem uma criança que pode ter uma deficiência, ou até mesmo uma criança fazendo birra e uma mãe exausta, cansada, ou que não sabe como lidar com o problema do filho. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Vou começar perguntando para vocês se vocês conhecem esse cordãozinho aqui, que é o cordão de girassol, ou esse cordão que é o cordão de quebra-cabeças. Não conhece? Bom, já é uma lei. As pessoas com algum tipo de deficiência podem usar esse crachá para serem identificadas mais fáceis, principalmente o cordãozinho de girassol, porque ele é usado para a gente conseguir definir quem tem uma deficiência oculta. Ai, Mariana, o que é uma deficiência oculta? Por exemplo, uma pessoa que tem surdez, uma criança que tem autismo, uma criança com TDAH, alguma deficiência intelectual, né? Algumas deficiências que de primeira assim a gente bate o olho e não consegue identificar. Então, acabou saindo esse cordão que a criança, que a pessoa coloca no pescoço e sai por aí, vai pro mercado. Que legal! Gente, não sei, essa não é a minha opinião, muita gente defende, eu defendo também, acho que tem casos que precisa usar, mas eu acho triste o motivo para que ele é usado. Na minha opinião, esse cordão é usado nada mais, nada menos do que para não só pedir, mas implorar empatia, sabe? Porque, gente, às vezes a mãe tá ali com uma criança na fila preferencial. E muita gente fala, ai, olha aquela ali, tá na fila, criança não tem nada, não tá grávida, não é idosa. Gente, a gente acaba esquecendo que existem sim essas deficiências ocultas, né? Então, muitas vezes a mãe precisa usar ali o cordãozinho no seu filho para conseguir o que é de direito dele, que é preferência na fila, em transportes e outros lugares que a gente acaba vendo por aí, um shopping, enfim. Então, a mãe tem que acabar usando esse artifício para a criança. Então, gente, por favor, quando vocês verem alguém com esse cordãozinho, vamos dar preferência, vamos respeitar, porque eu li hoje um desabafo de uma mãe, né? Eu gostaria de ler aqui para vocês verem a que ponto chega. Então, a mãe fala assim, a Esther começou a usar o cordão dela ainda há pouco, mas eu já consigo perceber que muitas pessoas ainda não respeitam, mesmo estando com o cordão. Algumas pessoas olham para Esther e fingem que não viram para não precisar dar preferência, seja em transporte, filas ou outro lugar. Então, mesmo com o cordão, as pessoas ainda não criaram essa empatia. E eu não digo só em filas, tá, gente? Foi muito caso das figuras, das imagens que eu mostrei para vocês agora no começo do vídeo, porque muitas vezes principalmente em supermercado, você pode parar pra ver. Tem aquela criança que tá se jogando no chão porque quer alguma coisa, ou você acha que a criança quer alguma coisa, aquela criança que tá gritando, que tá chorando, que tá esperneando, e o que você faz? Julga. Nós, seres humanos, nós temos muita essa necessidade de julgar, né? A gente não consegue simplesmente andar pelo supermercado, passar, ver aquela cena e ter um pouco de compaixão, né, daquilo. Nossa, o que será que está acontecendo?
Que coisa, o que será que levou aquela criança a fazer isso? Como será que essa mãe, que tá super envergonhada, tá se sentindo? Né? A gente não tende a ter esse olhar humanizado para essa mãe, para essa criança. A gente tende a criticar, apontar dedos. E olha, não dá educação, não tem limite. Ah, se fosse na minha casa, o couro ia comer. Não é. Essa é a realidade. Então esse vídeo é um convite para que vocês reflitam e mudem os seus atos. Pequenas mudanças de hábito podem fazer a diferença na vida de alguém. Então vamos trocar o apontar e o criticar pro humanizar, pra empatia. Se a gente começar a fazer essa troca na nossa vida, e gente, eu posso contar um segredo pra vocês? Não é só com mães e com crianças que estão fazendo as birras no mercado não, tá? O segredinho é que o ser humano precisa parar de apontar e criticar qualquer coisa. Hoje em dia é muito fácil você apontar e criticar o outro, você julgar. A nossa cultura é a cultura do julgamento. Tudo as pessoas precisam julgar, apontar e sem saber o real motivo da outra pessoa, do que está acontecendo, da situação. Então, que esse vídeo seja um convite para a gente mudar esses nossos hábitos. Se a gente passar a olhar mais com esse olhar de empatia, eu tenho certeza que vão olhar pra gente com empatia, né? Nós temos que dar ao outro o que a gente espera que deem pra gente. E aí, pessoal, o que acontece, né? Essas crises do autismo, essas crises onde a criança grita, chora, faz birra, ela é conhecida dentro dos estudos como meltdown. O que é um meltdown? É a criança quando recebe, vocês sabem, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, os autistas, alguns autistas têm muita sensibilidade com sons, cheiros, às vezes vai num lugar que tem muita gente, muita conversa, então acaba acontecendo uma desregulação na cabeça do autista, acaba ficando desregulado e a criança acaba entrando nessa crise, devido a todos esses estímulos externos que a criança está recebendo. Então você imagina, uma criança que tem essa sensibilidade entra no mercado que tem o som do mercado ligado, né? Aquela musiquinha ambiente. Como se não bastasse, tem um monte de pessoas com cores de roupas diferentes e tem aquele monte de informações nas prateleiras, sabe? Então acaba sendo muitos estímulos e a criança entra nessa crise. Ela precisa se regular. E às vezes tem uma pessoinha que tá aqui do lado. Vem dar oi. Hoje o Bento não tá muito bonzinho, tá doentinho. A mamãe conseguiu gravar o vídeo mesmo assim. Vai lá brincar um pouquinho, tá bom, amor? E aí, pessoal, a criança precisa entrar nessa crise para ela conseguir se regular ali. E, gente, juro, nessas crises não há nada que faça a criança voltar ao normal de uma hora para outra. Não é a mãe falando, levanta, se você não levantar, eu não vou comprar, se você... Não adianta, gente, é uma crise. Aquele momento é da criança, ela precisa chorar, ela precisa espernear, ela precisa gritar. E tá tudo bem. É um jeito, né, filho? É um jeito da criança voltar para ela mesma, se acalmar, se regular e voltar para ela. Voltar ao estado, né, mais calmo. E aí, gente, você imagina uma mãe vendo o filho passar por todas essas crises, né, e cheio de dedos apontando para ela. Então, a sociedade está cruel. Não seja você parte dessa sociedade cruel. Seja você a pessoa que dá a mão, a pessoa que olha com amor, com cuidado ao próximo, sabe? Então, a gente, como mãe atípica, não precisa de mais dedos apontando, não precisa desse flagelo. A gente já tem o flagelo de ver a criança passar por aquilo. Como eu disse pra vocês, o Bento, ele é um nível de suporte 1. O Bento não tem essas crises, dificilmente ele tem essas crises, sabe? Eu percebo que é mais um momento quando ele tá com sono, enfim. Mas essas crises de querer alguma coisa no mercado, de receber esses estímulos externos e ter
desregulação, ele não tem isso, né? Mas tem crianças que têm. E uma outra coisa, tem crianças que não são atípicas, que acabam entrando no episódio de birra, que também não precisam da sua crítica, tá? Aí é o problema da família. A família não tá conseguindo lidar com aquela criança, ou às vezes a família tá esgotada, não sabe o que fazer, aquela criança não obedece. Então, gente, empatia, a palavra-chave do vídeo de hoje, tá? E aí eu acabo entrando um pouquinho pra vocês falando da inclusão. Antigamente, essas pessoas, né, com essas deficiências que acabavam tendo essas crises nos lugares, elas eram internadas em hospitais, trancadas. Sim, tinha uma prisão para essas pessoas, porque não era estudado, não era diagnosticado. Então essas crianças ficavam literalmente enjauladas, né? Não tinham o direito de conviver em sociedade. E hoje eles têm direito à inclusão, eles têm direito a frequentar uma escola regular, eles têm direito a estar ali no caixa do supermercado, no mesmo lugar que você. E a gente precisa respeitar as diferenças. Essa semana que passou foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Logo na próxima semana vai ser o Dia Internacional do Autismo. Então a gente vê a diversidade de pessoas que convivem na sociedade com a gente. E que bom que nós podemos ter essa inclusão das pessoas, mas para a verdadeira inclusão depende de você, que tá julgando a criança na fila do supermercado, que tá julgando a criança jogada no chão do shopping. Vamos realmente fazer essa inclusão acontecer, tá? Não depende do outro. Olhe para você. A gente precisa mudar a gente para querer mudar o mundo. Depois que você se mudou, que você trocou esses hábitos, aí sim você pode dar o outro passo, que é tentar mudar o outro. Vamos começar por você. Vamos fazer esse exercício aí. Quero só ver se amanhã alguém encontrar alguma criança assim no mercado, qual olhar você vai ter para essa criança. Vamos fazer esse exercício. Depois vocês me contem como foi. E eu não estou julgando. É um vídeo falando de julgamentos. Eu não estou julgando você que já pensou isso, porque eu já pensei. Quando eu não tinha filho, quando eu era mais nova, eu via uma cena assim e eu julgava. Porque, como eu disse, a raiz, o julgamento está enraizado na nossa sociedade. Mas aí a gente vai mudando as nossas perspectivas, os nossos olhares e podendo assim ajudar as pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você refletir. Vou voltar com mais vídeos. Peço muito, gente, que vocês curtam, comentem esse vídeo para eu saber se eu tô alcançando você, o seu olhar. E, pessoal, outra coisa, se inscrevam no canal. Eu sei que às vezes pode abrir o canal ali só na página do Google. Tente lembrar a senha de vocês ou me procurar direto no aplicativo para que vocês consigam se inscrever no meu canal. E assim, juntos, a gente conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Ter empatia por outra pessoa é muito mais do que apenas enxergá-la. É vestir as suas dores.